Então, bom dia, pessoal. Estamos voltando já para a segunda parte da aula sobre quem escreveu o Antigo Testamento. Semana passada nós vimos um paralelo entre história e os autores do Antigo Testamento. A gente viu sobre a Idade do Ferro, a Idade do Bronze, vimos personagens bíblicos que não usa esses termos, mas vai conversando junto. Entre eles, um dos rapazes que traz a marca de Caim, que é o Tubal-Caim, né? Que tem outros dois irmãos com essa mesma terminação, que é Jubal e Jabal. Não, Jubal e Jabal, né? Jubal e Jabal, né? Vimos alguma coisa lógico, rapidinho, mas alguma coisa de alfabeto, né? Da escrita cuneiforme, da escrita egípcia, que são hieroglifos, ideias, né? Qual é a diferença do hieroglifo para o ideograma? Japonês e chinês é escrito em ideograma. Qual é a diferença? O hieroglifo é uma cena e o ideograma? Não. O hieroglifo ele representa um som e o ideograma ele não representa som. Embora, lógico, se associe um som, né? Mas ele não representa um som, né? Então, o ideograma ele representa uma ideia, né? Então, não é aquele kanji, por exemplo, do japonês, aquele desenho ele tem um som específico, por isso que é tão difícil aprender. Você tem que decorar todos, né? O egípcio, por exemplo, uma coruja sempre vai ter som de M. Então, independente de como for, a coruja sempre vai ter som de M. Tá? Então, viu uma coruja, o som é M e pronto, né? Mas o que representa? Pode ser que o negócio não tenha nada a ver com coruja, mas tem ali. Então, se você pegar no japonês, por exemplo, a ideia de árvore, você consegue ali mesmo, estilizado, ver uma árvore, né? Você pega homem, sabe como escreve homem em japonês, né? É um pauzinho assim e outro pauzinho assim, né? Que é a ideia do físico e o espiritual em equilíbrio, né? Se cai um, cai o outro e tal. Né? Então, você tem ali uma ideia, mais ou menos, assim, né? Então, é uma ideia, por isso um ideograma. Né? Então, é um outro tipo de escrita que não tem nada a ver com a Bíblia, porque não tem nenhum povo dos que escreveram, ou dos que influenciaram a escrita bíblica, nenhum deles usava ideograma como língua. Então, a única razão pela qual a gente deixou de lado foi isso, mas não sei porque me ocorreu agora, então tudo bem. Né? Então essa é a diferença entre os tipos de escrita. Aí nós vimos dentro da ideia profética dos autores, mas nós vimos só dois. Lembram quem era? O primeiro deles, Moisés, e o segundo, Samuel, né? Então, não é que Samuel seja o segundo autor da Bíblia, é que o segundo escritor, que é Josué, é a mesma ideia profética de Moisés, né? Então, primeiro a gente viu aqui, né? Moisés e depois Josué, e depois a gente viu que Juízes até, né? Crônicas vai sempre dentro da ideia, com aquelas junções de livros, inclusive, né? Porque nem todos os livros eram separados e tal, mas vai dentro da ideia, da mesma linha de Samuel. E aí a gente fez um exercício sobre Jó, lembram lá, olha, o Estreito de Hormuz, que a gente estava falando agora, né? Ali está Jó, e aí a gente viu de Jó, e muito bem. Então, nós vamos para o terceiro autor, do ponto de vista profético, o terceiro autor do Antigo Testamento. E aí acaba. São só esses três. Tá? Nossa, mas só os três que escreveram o Antigo Testamento? Não. É que só a ideia profética dos três é que se estabelece. E aí eu queria gastar bastante tempo com esses três. Por isso, eu queria deixar eles para o final. Posso inverter as ordens? Tá. Então, nós vamos para o segundo slide da aula de hoje, que é essa divisão. Né?
como que os judeus dividem o Antigo Testamento? Então, os judeus vão dividir o Antigo Testamento em duas fases, aliás, em três fases só, né? Duas dos livros e mais a preciosa, que é a Torá, né? O que significa Torá? Essa é fácil, vocês nem sabem. Vocês sabem, mas não sabem que sabem. A palavra Torá. Não, a palavra Torá, o que significa? Lei. Lei? Será? É lei? É literalmente lei, né? Lei. Então, um advogado, ele vai invocar uma lei agora, em hebraico ele vai falar a Torá. E aí ele não necessariamente está se referindo aos 5 livros. Mas, no caso quando nós estamos falando da Bíblia, nós estamos nos referindo aos 5 primeiros livros. Torá, literalmente, significa a lei, né? Então, são os 5 primeiros, bem tranquilo, todo mundo sabe quem é o autor, sabem o conteúdo, né? Tem uns que são mais chatinhos de ler, números é um desafio, a gente normalmente lê números só para completar a tabelinha do panorama bíblico de leitura, né? Você fala, vou passar isso daqui rapidão, né? Mas dá aquela lida, né? Quando a gente vai ler Deuteronômio, a gente vê um monte de repetição de Levítico, tem um monte, né? Aquelas leis sanitaristas mesmo, tem um monte, mas é assim que é, né? Então são os 5 primeiros, né? Uma curiosidade desses 5 é que o nome deles em hebraico é sempre a primeira palavra do livro, né? Então a primeira palavra do livro é o nome do livro, é assim que eles são denominados em hebraico. Legal, né? Essa é tranquilo, acho que essa todo mundo sabia, né? O próximo conjunto de livros é os Nevim, que significa... Nevim significa... Isso aí, né? Profetas, né? São os profetas. E aí são os textos necessariamente proféticos, né? Então, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e tal. Esses são os livros proféticos do Antigo Testamento, né? Mas e os outros? O Ketuvim são os escritos que vão contar muito mais a história e não vão necessariamente ser textos proféticos, né? Que não tenha profecia neles, ao contrário, né? É muito fácil a gente perceber quando tem profecia, porque normalmente vem uma expressãozinha junto, que é a expressãozinha que vem normalmente quando aquele trechinho é profético. Porque tem alguns textos que são históricos, né? E quando é profético, exatamente, né? Assim diz o Senhor, ou digo eu, o Senhor, né? É como se fosse destacado ali, né? Literalmente, a palavra de Deus. Às vezes, literalmente, né? Em primeira pessoa, tal, assim... ou em terceira pessoa, né? Às vezes o profeta vai falar, assim diz o Senhor, né? Ou como nós vamos ver hoje no culto, como tem trechos que diz, tem o escrito ali e fala, né? Assim digo eu, o Senhor, né? Então, tanto faz o tipo de escrita, né? Mas esses já são textos, os escritos. Todos eles têm a palavra Deus mais cedo ou mais tarde, certo? Certo? Tem algum livro que não tem o nome de Deus no livro? Tem um que não. Esther não tem, né? Esther não tem. Né? Esther não tem, muito embora ninguém tenha dúvida, né? O que eu acho mais curioso no livro de Esther é o homem de orelha de gato, né? Tem um homem de orelha de gato. É verdade. Tem um homem que não pode dizer o nome dele que tem orelha de gato. Certa orelha dele era pontudinha assim e ele tem orelha de gato. Mas não pode dizer o nome dele. Porque não pode dizer. O texto diz que o nome dele não pode ser dito. Então, essa é a divisão judaica do Antigo Testamento, né? A Torá, os profetas e os escritos. E a nossa divisão, a divisão teológica do Antigo Testamento, ela vai caminhar mais ou menos na mesma direção, tá? A gente faz um detalhamento um pouquinho maior, mas vai caminhar mais ou menos na mesma direção. Quer ver? Nós separamos assim o Antigo Testamento.
nós separamos em Pentateuco, aqui ainda usando da ideia da Septuaginta, né, do latim, né? Pentateuco, então os primeiros 5, né? Depois os livros históricos, aqui é mais ou menos a mesma ideia, né? Os escritos e os históricos é essa ideia, né? São os textos em que a ênfase é relatar a história e não necessariamente a ênfase é relatar a profecia. Por isso que, embora tenha a profecia, o foco é o registro da história, né? Então, os históricos, depois nós temos os livros que são poéticos ou sapienciais, e aí, sobre poéticos, eu queria fazer uma pausinha aqui. Nós, quando falamos poesia, nós lembramos muito do conceito grego. Rima, métrica, né? E a poesia judaica não usa desses elementos. Qual que é a beleza da poesia? Porque a poesia, na verdade, é uma arte, ou uma ciência, ou um campo da linguagem em que há o trabalhar não só do significado do texto, mas também a forma escrita da palavra. Essa é a razão da poesia, né? Os gregos se preocupavam muito mais com a sonoridade, por isso a preocupação com rima e métrica, né, e tamanho das sílabas. Então você vai pegar, por exemplo, vamos pegar um texto do português, Os Lusíadas, por exemplo, não importa qual canto, não importa qual verso, seja qual for a linha de Os Lusíadas que você pegar, poxa, mas é um livro dessa grossura, em todo ele, todas as linhas têm exatamente o mesmo número de sílabas. Já pensou? É por isso que dizem que Camões preferiu ver a sua mulher morrer do que perder o livro, né? Aconteceu isso mesmo. Camões está num navio, o navio afunda, ele amarra o texto na cabeça e sai nadando cachorrinho para não molhar o texto, e a mulher dele que estava no navio afundou, morreu ela, mas a gente não sabe se o texto que ele salvou era necessariamente os Lusíadas, mas a grande obra da vida dele era realmente os Lusíadas, e ele tinha esse preciosismo, né? Metricamente, o texto é perfeito quanto a isso. É uma preocupação. Isso não se consegue à toa, né? Isso vai um esforço tremendo para chegar a esse ponto, e poucos homens chegam a esse ponto, aliás. Então, mas o judeu não se preocupava com essa métrica, né? Com o tamanho da... Qual que é a grandeza da poesia judaica? É a oposição, tá? Quanto mais profunda a oposição, melhor é a poesia. Por isso que se você pegar Provérbios, você vai ter muito... Provérbios é um bom exemplo disso, né? Se você pegar Provérbios, você vai ter muito disso rápido ali, né? Por isso que Provérbios é um bom exemplo. O homem que fizer tal coisa, vai não sei o quê. E o homem que fizer tal coisa, e daí é sempre o contrário, vai o contrário, né? Então essa oposição a poesia do texto, né? Hoje nós vamos ver, é lógico que quando nós estamos falando de textos poéticos, nós não nos restringimos a esses 5. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? 5. Nós não nos restringimos a esses 5. Tá? Hoje mesmo nós vamos ver um texto de Ezequiel em que nós vamos ver essa oposição. Tá? Então, já estou adiantando, hoje nós vamos ver Ezequiel 18, e Ezequiel 18 tem essa oposição, né? Quem faz o bem, tarará. Quem faz o mal, tarará. Qualquer exemplo de Provérbios. Abre aí, Provérbios, você vai ver, né? O filho que tarará e o filho que não, tarará. Quanto mais clara é essa oposição, quanto mais bem estruturada essa oposição, mais bonita é a poesia. Tem alguns salmos que a gente vê, tem salmo, por exemplo, que a gente vê um outro jogo que às vezes todos os versos começam com a mesma letra, ou tem alguns salmos que cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, lógico, né? Aí tem inclusive algumas bíblias antigas que naquele poema, né, naquele salmo, ele começa às vezes com a letra do hebraico, né, alfa, aleph, bet e tal, né? Mas a poesia é aí. É só nesse não, você tem poesia em outros trechos, mas textos poéticos
são esses, ok? Aí nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Qual que é o critério para ser um profeta maior ou um profeta menor? É a vara de... Se é maior que o cajado de Moisés, se é menor que... É a unção, né? Tem mais texto profético, tem menos texto profético? Tipo, é isso? Quantas vezes ele escreve assim, diz o Senhor? Não, é só se escreveu mais, escreveu menos, né? Se escreveu mais profeta maior, se escreveu menos profeta menor. Só isso, né? São textos diferentes, são fases diferentes, mas é só isso. Não tem muito mais. Tamanho do texto. Ninguém tem dúvidas que Isaías é muito maior do que Ageu, né? Número de páginas, número de letras. É isso, tá? Então, a única critério. Até porque se é profeta, não tem menor, né? Ele está falando a profecia de Deus, então pronto, acabou. Né? Então essa é a divisão que a gente faz. Legal? Acho que isso não é novidade, né? Não é muita novidade. Fora a orelha de gato do... eu ia falar o nome dele. Mas eu queria fazer essa divisão eu vou até para pegar a minha colinha. Isso. Essa divisão é que eu queria bater com vocês hoje, né? Então, a imagem ali é por ChatGPT, tá? Ele que gerou para mim. Moisés, Samuel e Isaías. E são as 3 grandes visões proféticas do Antigo Testamento, tá? Então, quando a gente divide, o livro mesmo vai dividir na visão profética, é nesse sentido, né? No sentido de que são 3 camadas diferentes de momentos teológicos. O primeiro deles é Moisés e junto com Moisés o seu braço direito, que é Josué, e vai falar então da criação até o regresso à terra. Por que eu chamo de a terra e não a terra santa, nem a terra prometida? Aula semana passada. Porque a expressão a terra é essa terra, né? Então, nessa, qual que é a grande razão dos textos de Moisés e Josué? Por que esses textos existem? Qual que é o grande propósito deles? Quando eu falo de visão profética, é isso. Quando o livro traz, é isso. Qual é o grande propósito da existência dos 6 primeiros livros? A Terra Prometida? Não. Estabelecimento de Israel? Não. Também não. Quem? Mais ou menos, é por aí. É isso aí, é apresentar quem é Deus. A razão dessa é apresentar quem é Deus, né? Apresentar Deus e mostrar que é a grandeza de Deus. Porque hoje a gente olhando para trás é fácil imaginar que Deus é grande. Quando nós olhamos a história se formando e Deus se apresentando, não é assim. Não é assim. Você tem que ver que quem era Abrão, né? Não Abraão, né? Quem era Abrão? Um Zé Ninguém que morava na terra dos outros. É ou não é verdade? Já dentro de uma civilização toda estabelecida, então ele era um Zé Ninguém. E aí ele começa com um Deus, só ele e Deus. Então como é que pode o grande criador de tudo e o grande Deus, de repente no meio, pega lá o Zé Ninguém, né? Então, o propósito dos 6 primeiros livros é mostrar essa grandeza de Deus. É mostrar Deus se apresentando, é mostrar Deus, né, a grandeza daquele Deus que escolheu um Zé Ninguém para se mostrar. E aí ele vai, né, se apresentando. E tem um fator bem interessante teologicamente aqui, que é Satanás. Nos 6 primeiros livros, a presença de Satanás é muito interessante, que é uma visão bem distinta. Satanás, nos 6 primeiros livros, ele é simplesmente um mensageiro. Ele é alguém que cumpre a parte ruim de ser Deus, digamos assim, né? O que Deus poderia fazer que aos olhos do homem seria mal, ele joga para Satanás fazer.
E aí eu volto na aula da semana passada, lembra que nós estávamos falando sobre Jó? Lembra do tempo que Jó foi escrito? Né? É por isso que Satanás chega na presença de Deus. Por isso que o texto de Satanás chegando na presença de Deus e conversando com Deus, e é literalmente isso que o texto de Jó diz, por isso que não é estranho, né, essa visão. Por quê? Porque para quem é o inimigo nesses textos, Satanás se apresenta só como simplesmente a mão esquerda de Deus. Né? A mão... Como que fala canhoto em italiano? Ou esquerdo em italiano? Sinistro, né? Que é sinistro, é verdade. Gente, vocês estão brincando. Década de 60, se uma criança começava a escrever com a mão esquerda na escola, amarravam a mão para aprender a escrever com a direita. Porque a mão esquerda é a mão suja, a mão esquerda é a mão que não pode escrever. É ou não é verdade? Tô falando. É o sinistro e tal. Né? Então tem muito disso. Então, os primeiros 6 livros da Bíblia, a razão da existência deles é justamente mostrar a grandiosidade de Deus, é apresentar Deus como um Senhor, né? Então, a primeira grande visão profética é essa, é mostrar quem Deus é. Bom, Deus estando apresentado, o próximo grande grupo de textos, e aí nós vamos pegar dentro da visão profética de Samuel, que nós vimos semana passada também. O próximo grande grupo de textos é mostrar quem? É apresentar quem? Qual que é a grande razão dos próximos textos? Que é Samuel, Juízes, Ruth, 1 Samuel, que é a visão de Samuel, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Qual que é a razão desses textos? É a formação... E qual que é o plano de Deus? Tudo bem, mas é isso aí, é a construção de uma nação, né? A construção de um povo, de um estado, de uma nação, né? De mostrar que é possível aquelas leis apresentadas a Moisés, né? Não a Moisés apenas, mas apresentadas dentro escritas por Moisés, mostrar que aquilo conseguia, aquela comunidade conseguia harmoniosamente existir e poderia, então, se formar uma nação, né? E, especialmente, além de formar uma nação, havia uma construção central ali muito importante, que era o templo, né? Uma casa também para Deus. Né? Que é a grande dúvida, a grande crise existencial de Davi. Né? A grande crise existencial de Davi, ou do reinado de Davi, é essa. Eu morando num templo, ou num palácio, e Deus não tem um templo para si. Né? E o grande propósito da vida de Davi é justamente a construção do templo. Você vai dizer assim, mas Davi nunca construiu o templo. Eu sei. Não quer dizer, né? Davi tinha como propósito, mas não quer dizer que ele cumpriu esse propósito. Né? Quem que não deixa Davi construir o templo? O próprio Deus, né? Fala, então, tudo bem, eu entendo, tá certo, mas ainda não é hora, não vai ser contigo. Né? Quem constrói depois é Salomão. Né? O primeiro, né? E o segundo templo só existe porque destruíram o primeiro, né? Porque senão estava até hoje lá o primeiro templo. Mas o propósito da construção é exatamente esse. Né? A formação de um povo dentro da sua organização. É lógico que isso é muito interessante a gente pensar. Nem tudo que está na Bíblia é necessariamente o plano de Deus. No sentido de que, isso eu acho muito legal, as burradas que o homem faz não são apagadas, não são deixadas de lado, né? Não são ocultadas. Né? E isso também ensina para a gente. Né? Ensina como Deus retoma, como Deus transforma, como Deus, né, como o plano dele é soberano, porque mesmo apesar dessas burradas que o homem faz, ainda assim a vontade de Deus
se sobrepõem, né? Então, quando a gente vai vendo desvios, por exemplo, de caráter e como Deus trabalha isso, quando a gente vai vendo né, os erros que o ser humano vai cometendo ali, como Deus vai tratando isso, isso também nos ensina, né? Por quê? Porque eu não cometo os mesmos erros de Davi, mas cometo outros, né? Mas a mesma misericórdia, o mesmo perdão, às vezes a mesma consequência, no sentido de que é impossível escapar dos... Possível não, mas vamos falar. É que é natural não escapar das consequências dos nossos erros, assim como aconteceu com eles, também acontece conosco, né? Os homens que são relatados nas Escrituras são relatados com a sua máxima expressão divina, ou seja, podendo, às vezes, literalmente ouvir a voz de Deus. Nós vimos isso semana passada. Deuteronômio 34:9. O que diz Deuteronômio 34:9? Josué, filho de Nun, estava cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então veja, a mesma presença de Deus passando de um para outro. E Números 12:8 vai dizer. Então nós vimos que, né, a mesma metodologia de Moisés estava sobre Josué. E qual que era a metodologia de Deus falando com Moisés? Agora sim, Números 12:8. Boca a boca fala com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então veja que tanto Moisés quanto Josué, porque nós vimos em Deuteronômio, eles literalmente ouviam Deus falar, boca a boca. O que é boca a boca? Não é só a respiração lá, né? É um falando com o outro. E aí a gente tem alguns trechos, inclusive, do Antigo Testamento, em que a gente vê até discussão. Quando você vai ver o fim de Sodoma e Gomorra, a gente vê, não. Como assim destruir a cidade? Não vai destruir. Tem lá um monte de gente boa. Aí Deus fala, tem um monte de gente boa, faz a lista então. Bota aí 300. Não, 300 também é bastante gente, então bota 20. Não, 20 também é muita gente, bota 5. Não, 5 também é... Né? Eles estão discutindo ali, negociando. Né? Literalmente, um negociando com o outro. Né? Tentando passar a perna no plano de Deus. Mas tudo bem. Né? A gente vê... Mesmo nos homens que têm nesse ponto mais alto, que é ouvir literalmente a voz de Deus, e não é, né, por enigmas e tal, a gente vê, mesmo esses homens, o que eles fizeram de errado não é apagado. Né? Não é deixado de lado, e muitas vezes nem a consequência disso é amenizada. Por que Moisés precisa fugir? Por que Moisés precisou fugir? Porque ele matou o egípcio, né? Escondeu inclusive o corpo e tal, né? Porque ele matou o egípcio. Aí ele foge. E se não tivesse relatado ali? Se ele não tivesse fugido, a história era outra. Porque é só quando ele foge que ele acha a sua esposa, é quando ele foge que ele muda, literalmente, volta para suas raízes. Né? Então, as coisas erradas que um faz, e em momento nenhum a gente vê Deus dizendo assim, mate ele porque é minha vontade e isso vai dar certo no fim das contas. Né? Quando ele matou, ele fugiu, por quê? Porque tinha medo, literalmente, de pagar as consequências. Pô, mas era primo do faraó. Pois é, mas ele sabia que ia sobrar para ele. Né? Porque lembrem, quando Moisés mata o egípcio, ele ainda estava... Bom, ele sempre teve acesso direto ao faraó, né? Até quando vai relatar as pragas, ele tinha acesso. Por isso que era fácil para ele, né? Chegar e falar diretamente. Você imagina um hebreu, né, escravo ali, do povo escravo, chegando e falando direto com o faraó. Né? Então, é muito bacana a Bíblia por causa disso. Ela não esconde. E a gente vê muito isso nesse grande trecho de Samuel.
Tá? Esse grande trecho de Samuel, ele vai trazer muito disso, né? Que é o estabelecimento do povo, da nação de Deus, como o povo de Deus. E por que eu estou enfatizando tudo isso? Porque ele começa com o trecho dos juízes. Não com o livro, mas com o trecho dos juízes. Né? Quem estabelece juízes em Israel? O próprio Deus. O próprio Deus. Quando todo mundo chegava para Moisés e trazia seus problemas, de repente Deus fala, escuta, tá errado isso daí. Divide a coisa, porque você não vai conseguir gerir o povo dessa maneira. Né? Então, a ideia inicial era para serem regidos por juízes. Mas daí eles olham, o reino do lado tem um rei. O povo do outro lado tem um outro rei também. O outro povo tem um outro rei também. Por que nós não temos? Né? Eles não perceberam que eles tinham já um rei, mas tudo bem. Né? Por que nós não temos? Aí Deus fala, porque não é minha vontade. Não, mas a gente quer. Mas não é bom. Mas a gente quer. Mas não devia querer. Mas a gente quer. Então tá bom. Então tá aí. Então tenham. Né? Então, sejam abençoados com Saul. Toma. Toma, que é o que vocês querem. Né? E aí acontece o que acontece com Saul, tal, depois vem Davi, Salomão, e aí depois vem, inclusive tem outros reis, né? A gente sempre pensa em Saul, Davi e Salomão, mas depois, mesmo com a divisão do reino, ainda tem, né? Os filhos de Salomão ainda reinam um tempinho, com toda a confusão que tem, mas ainda reinam, né? Até quando? Até quando? Até quando que fica esse sistema de reino? Até a hora que não tem mais povo, né? Por quê? Porque eles são levados, não tem mais nação, né? Então, o princípio é mostrar Deus, e aí Satanás tem o seu papel ali, que é esse que eu já passei. Samuel praticamente não fala do inimigo, né? Praticamente não fala de Satanás. Os textos dentro da visão profética de Samuel praticamente não vão falar de Satanás, mas vão falar muito do caráter do ser humano. Né? Por isso que, inclusive, que os textos sapienciais estão ali. Né? E aí, dentro da visão de Isaías, aí já os textos proféticos de Isaías, mas Isaías não escreveu Malaquias. Eu sei, mas é que o mesmo direcionamento profético. É isso que é assim que o livro dividiu. Né? Aí, dentro de Isaías, já são todos os demais textos, porque vão relatar ou a ida para a Babilônia, ou a permanência na Babilônia e o regresso e o restabelecimento do povo. Né? Então, esse vai ser o grande enfoque. Eu coloquei como resumo que é o povo interagindo, e aí entre parênteses, bem e mal, com outros povos. Né? Com outras nações. Mas aí, eu coloquei bem e mal. Por que bem e mal? Porque aí, inclusive, é um ponto teológico bem interessante, quem é Satanás muda nesses trechos. Né? A partir de Isaías, a ideia de Satanás muda. Satanás passa a ser um agente autônomo, no sentido de que ele passa a ter vontade. Né? Então, a maldade passa a ser uma... Eu não vou falar maldade. O que acontece de ruim passa a ser vontade autônoma de Satanás e não mais a vontade de Deus. Tá? Então, a visão de como encarar as coisas ruins muda. Né? Qual é o problema disso? O problema disso é que isso era uma visão babilônica e cria, então, uma dualidade. Se você pegar a pessoa no senso comum, a pessoa aí acha que Deus e o diabo ficam brigando um com o outro e muitas vezes, inclusive, a ideia comum é que brigam em pé de igualdade. Né? Os dois têm mais ou menos a mesma força e um brigando com o outro. Essa é a visão geral aí, né, de Deus e o diabo. Né? São duas forças, Deus é bom, e aí, inclusive, vem aquela pergunta, se Deus é bom, por que o mal acontece no mundo? Né? E tem o diabo, que é totalmente mau. E aí os dois brigam em pé de igualdade. E nós ficamos na corda bamba, sendo puxados para um lado e para o outro. É ou não é essa visão do ser humano comum? Né? Essa é a visão que tem. Isso é uma visão ainda babilônica.
Tá? Nessa época também tem algumas outras distorções, como por exemplo, como alcançar a salvação. Como alcançar a salvação? Fazendo as coisas boas, ou seja, a salvação por obra, né? Comprando, né? Fazendo determinados atos, né? É assim que se alcança a salvação na visão babilônica. E essa visão se contamina, né? Essa visão acaba entrando e permanecendo, inclusive, na nossa cultura, né? Tem muito dessa dualidade, né? Ah, se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno? Se você perguntar aí fora, a pessoa vai dizer, Deus é que vai julgar, Deus é que sabe, né? Eu acho que não sei o quê, né? Firmeza da salvação é tão firme quanto um graveto no banhado, né? Qualquer ventinho balança aquilo, né? Então, parece até arrogante, né? Você vai pro céu? Vou. Por quê? Porque eu sei que vou. Nossa, que arrogante você. Não. Não tem nada de arrogância. Seria arrogante eu dizer, eu vou pro céu porque eu mereço. Aí sim é arrogante. Eu vou pro céu por quê? Porque eu não mereço. Mas Deus teve misericórdia de mim. Essa é a visão bíblica. Mas e como é que você tem certeza? Ué, eu sei que eu tenho certeza por quê? Porque eu sei que eu não mereço. Mas eu sei que Deus me ama a tal ponto, e essa salvação tá ao alcance de qualquer um, mas eu sei que Deus me alcança a tal ponto de, mesmo eu não merecendo, Ele me garantir. Se eu for depender de mim para ir para o céu, quando que eu mereci ir? Nunca. Nunca. E essa também é uma das respostas para a perda de salvação. Quando que eu posso perder a salvação? Eu posso perder a salvação no dia que eu mereci perder a salvação? Então você nunca mereceu ganhar também, né? Quando que você mereceu ganhar a salvação? Se você for pôr na ponta do lápis quando você merece perdê-la, é todo dia. É ou não é verdade? Você não merece todo dia perder a salvação? Se você está tão ungido a esse ponto, foi um prazer te conhecer, logo, logo você já está nas portas do céu. Manda um abraço pro meu pai que eu tô com saudade dele. Diga. Sim! Tá, vamos. Mas é assim, né? O livro tenta, às vezes, corrigir, às vezes ele tenta mostrar que essa não é a visão ideal, tal, mas... Sim, porque a glória de Deus vai resplandecer efetivamente depois em Cristo, né? Mas tentam. Se a gente pegar o próprio Jonas, Jonas é um livro bem interessante nesse ponto. O que acontece com Jonas? Jonas vai trazer a salvação para a cidade de Nínive, né? A profecia de Jonas vai trazer a salvação para a cidade de Nínive, certo? E isso trouxe uma alegria profunda no coração de Jonas, de ver a cidade toda se convertendo. Gente, a cidade de Nínive, os animais fizeram jejum buscando consagração. Jonas olha para aquilo e fala assim, que maravilha a conversão dessa cidade, certo? Pô, mas Jonas ouviu Deus falando, né? Daí ele tenta dar uma escapadela, a gente acha, Jonas sai daqui assim, ó. A gente acha que Nínive é bem beira-mar. Nínive é aqui assim, ó. É longe do mar, tá? Do mar, 300 quilômetros. É longe do mar. É bem aqui assim, né? Aqui na região da Síria. É longe do mar. Da hora que o peixe gospe Jonas até ele chegar na cidade, tem uma caminhada ali. Nem que fosse de autocarro, já dava para ele ter pensado. Ele foi no passinho, né? Foi andandinho. Demorou para chegar, né? Olha o que Deus fez na vida dele. Será que ele estava cinza? Não sei. Depois eu conto por que eu acho que Jonas estava cinza. Quando ele chega na cidade, ele já passou por uma experiência sobrenatural. Já viu quase a morte chegando a ele. Ele estava lá na barriga do peixe. Aí ele é cuspido depois. Caminha um monte, chega na cidade, prega, a cidade ouve, a cidade se converte. E aí ele fica tiririca com Deus. Quer dizer, mais
presença de Deus do que na vida de Jonas, e mesmo assim ele não se alegrou. Então tem gente que é Deus dando tapa na cara e dizendo, nossa, o que será que está acontecendo? Né? É sinal de alerta, mas impossível. Então não dá para dizer que né, a gente vê, mas tem gente que está a olhos vistos e não consegue ver a graça ali. Né? Jonas podia se alegrar profundamente, não se alegrou. Então acontecem essas coisas. Né? E aí, então, a gente vê muito dessa distorção. Primeiro, por que eu acho que Jonas estava cinza? Tem um Jonas moderno, que é um navegador inglês, que estava caçando baleias, e ele cai no mar, e uma baleia come ele, e ele é resgatado dois dias e pouco depois. Ele morreu depois de velho, tá? Tem lá, a história dele é super conhecida, tá relatada, tudo tal. No túmulo dele tem a plaquinha O Jonas Moderno, e depois que ele passou 2 dias e pouco no estômago do peixe, da baleia, né? A pele dele ficou cinza. Tá? Por causa das enzimas gástricas do animal, né? A pele dele ficou acinzentada. Por isso que eu falei de Jonas, como cinza. Mas então nós temos essa distorção, infelizmente, essa distorção da visão dessa dualidade de quem Satanás é. Né? Quando nós vamos olhar isso é claro teologicamente, tá? Quando nós vamos olhar uma curiosidade. Quando nós vamos olhar a queda do homem, em qual livro que está narrada a queda do homem? Quando a gente fala queda do homem, né, de Adão. Em que livro está narrado isso? Em Gênesis, ok. E quem provoca a Eva para... Quem que provoca? E quem é a serpente? E como é que vocês sabem disso? Como é que vocês sabem que a serpente é Satanás? Pergunta difícil, né? Gênesis não diz. Vai dizer aonde? Em Apocalipse só. Só vai dizer isso em Apocalipse. Satanás, que é a serpente, literalmente daí diz, né? Mas só vai dizer, mas todo mundo sabia. Eu também acho que todo mundo sabia, tá? Mas literalmente só vai dizer lá, né? Só vai dizer depois. Então, esse é o grande grupo, tá? É o grande grupo de Isaías. Ele vai falar dessa ida do desfazimento de uma nação, porque assim se permite, essa ida para a Babilônia, o restabelecimento da saudade, né? Lembrem que eles cantavam lá em Sião, e o rei, inclusive, pede para eles cantar uma música alegre. Eles falam, como é que nós vamos cantar uma música alegre se nós estamos aqui num lugar triste? Não dá para cantar uma música alegre. E aí, então, a Babilônia traz uma forte influência na cultura judaica, né? Nesses trechos de Isaías. Então, eles vão relatando até ali. E aí eu queria terminar, talvez não, com certeza a sua Bíblia não vai trazer. Mas se você for buscar lá a Bíblia da sua avó, a Bíblia mais velha que você tiver em casa, pode ser que entre o Antigo e o Novo Testamento trazia 4 folhas, tá? Em branco. Porque são 400 anos, 4 séculos de silêncio de Deus, certo? Diga errado. Errado, né? Então, durante 400 anos, ou seja, entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, quanto tempo se passou? Mais ou menos 400 anos, né? Isso significa que Deus não falou nesse tempo? Não significa isso. Significa que não houve revelação nesse tempo, tá? Então, não houve uma revelação geral a ponto de ser gravado nos livros, mas não significa que Deus fez silêncio nesse tempo. Por quê? Se você for pensar assim, significa que Deus não fala hoje, que hoje a Bíblia não está mais sendo escrita, né? Então, não dá para pensar assim. Nesse tempo, Deus falou? Com certeza, Deus falou. Deus falou com o povo nesse tempo. Como é que a gente sabe disso? No tempo de Jesus, o povo se manteve fiel. Tão fiel que reconheceu, alguns, lógico, né? Reconheceram a vinda do Messias. Né? Então, Deus, nos 400 anos, ali no período entre testamentos, Deus falava. O que não tinha era uma revelação a ponto
da revelação ser escrita na Bíblia, né? Era a fala como Deus falando hoje, né? É a sua mensagem já do que era para ser revelado já estar revelado, das coisas que ainda não foram reveladas não estarem reveladas, mas não está sendo escrita, né? Tem até hoje coisa que não foi revelada? Tem. Tem coisa que não foi revelada? Tem. Claro que tem. Quando que Jesus vai voltar? O próprio Jesus fala, isso não foi contado nem para mim. Isso foi revelado? Foi revelado o quê? Que ele ia voltar. E quando? Não foi revelado. Não é literalmente o que a Bíblia diz. Isso não foi revelado nem para mim. Quando que vai ser? Vai ser o dia que Deus quiser. Literalmente, né? O dia que Deus quiser. Deus já quer? Já tá na agenda dele? Sim. Amanhã, pagar a segurança social. Terça-feira. Não, a própria ideia de tempo é relativo. Tempo, na verdade, é uma construção. Só existe tempo onde tem matéria, né? Essa colocação do pastor Jaime, a própria Bíblia responde. Deus é... Como é o corpo de Deus? Deus é espírito. Espírito tem corpo? Não. E o tempo só existe nas coisas físicas. Tempo só existe para as coisas físicas. Todos vocês têm em casa uma máquina do tempo. Vocês sabiam disso? Todos vocês têm uma máquina do tempo em casa. Não, o frigorífico. Um alimento que se estraga em 5 dias, o que você faz? Você coloca no frigorífico para quê? Para reduzir a passagem do tempo. E por isso ele dura mais. E tem um pedacinho do frigorífico que reduz ainda mais. Um produto que se estraga em 5 dias, você congela ele, daqui 20 dias você descongela ele. 20 dias, já passou 15, 3 vezes além da validade dele. Ele ainda está bom? Sim, por quê? Porque você parou o tempo. Você parou a ação física sobre aquele alimento. Você não parou 100%, porque ele não está criogenizado, mas você congelou de tal modo que você para o tempo muito mais. É ou não é verdade? Nossa! Dá para dormir dentro da geladeira, então? Hã? Mas é verdade, o tempo... Qual dica? Eu não peguei a dica. Qual é a dica? A gente pode entrar no frigorífico. Entrar no frigorífico. Mas não tem pessoas que em busca de viver para sempre, congelaram o seu corpo e tal? Né? O problema é descongelar, mas tem pessoas que, na tentativa de viver para sempre, ou viver mais, congelaram o próprio corpo. Mas a gente tem que ter essa ideia mesmo, né? De que as coisas para Deus é um evento só, né? Já realizado, já está tudo certo, já está tudo pronto. Não sei se eu tenho uma visão bem interessante sobre a chegada no céu. Eu acho que nós vamos chegar no céu todos juntos. Eu acho que nós vamos chegar no céu todos juntos. A gente, às vezes, pensando no nosso tempo, a gente acha que, por exemplo, Moisés, Abraão, já estão lá há muito tempo, né? E eu acho que não. Eu acho que vai chegar todo mundo junto. Entendeu? Nós vamos chegar todo mundo junto. Não, isso não é bíblico. Isso é a minha interpretação da Bíblia. Tem respaldo bíblico, mas a Bíblia não é clara sobre isso. Mas também não é clara de que eu estou errado, tá? Cabe. Tá? É como eu vejo a questão. Não, nós vamos... Vai na frente, vai um galileuzinho num burrinho. Hã? Sim, não, mas a gente chega numa filinha assim, ó, todo mundo. O quê? Sim, nós vamos estar numa filona, assim, ó. Uma filona assim, todo mundo. Uhul! Né? Vamos chegar todos juntos. Quem vai ser o... Não, tá entrando, meu amigo, pode ser lá no fim. Desde que entre, tá bom. Né? Desde que entre, tá bom. Né? Importante é entrar. A Bíblia não tem função de... Não tem o propósito, nem a função de explicar cientificamente algumas coisas. Mas inclusive, por isso que eu trouxe na semana passada
Cadê? Por isso que eu trouxe na semana passada essas ideias aqui, da idade do bronze, da idade dos metais e tal. A Bíblia não tem a preocupação científica de trazer alguns relatos, né? Ou melhor, não tem a preocupação de trazer relatos científicos, mas os relatos que a Bíblia traz não se confrontam, né? Não se contradizem com as descobertas científicas da humanidade, né? Legal? Fechamos? Então vamos fechar. Está na hora do café. Vamos para o café. E aí semana que vem a gente continua sobre quem escreveu o Novo Testamento. Aí já muda bastante, tá? Vamos orar? Vamos orar e aí nós vamos para o café.